falar sobre saúde. Agora a gente tem a honra de estar com ela, a nossa querida doutora Neuza Mesoné. Ela é que é ginecologista, programa Kézia Ramos. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada, para mim é uma honra estar sempre à disposição com vocês. Que maravilha! E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a menopausa, não é isso, doutora? Então vamos lá, a primeira pergunta. Durante a menopausa, a mulher fica mais suscetível a algumas doenças, mito ou verdade, doutora? Verdade, verdadeira. Porque quando a mulher entra na menopausa, ela para de produzir os hormônios que têm proteção. Então, o estrogênio é um protetor do coração da mulher. Tanto que a mulher, depois que ela entra na menopausa, ela tem o mesmo risco de ter infarto e derrame do que o homem, porque ela perde a proteção do estrogênio. Outra coisa que acontece é a osteoporose. Por quê? Porque os hormônios protegem o osso. Perda de massa muscular é outro sinal, outro sintoma também. A parte da memória, cognição, quando ela está nessa fase de irregularidade menstrual, já começa as falhas na memória, mas quando ela entra mesmo na menopausa e não usa hormônio, ela tem uma tendência maior de desenvolver Alzheimer na velhice. Tem os sintomas também da falta de libido, né? A parte sexual, ela vai perdendo o libido, o desejo sexual, a vagina vai ressecando, a pele resseca, ela tem uma tendência maior de ganhar peso, porque ela perde aquela configuração feminina, que é a gordura mais no quadril, então a gordura vai se localizar mais no abdômen. Eu até brinco sempre que a mulher era uma pera e de repente ela vira uma maçã. Nossa! Então, existem muitas doenças, essas são apenas algumas que eu listei, mas para te ter uma ideia, o estrogênio participa de mais de 400 funções na mulher. Uau. Se eu for citar todas essas, então a gente vai ficar não sei quantas horas aqui. Mas o estrogênio é o hormônio da mulher. E ela tem a progesterona, a testosterona, mas o estrogênio é o principal. Doutora, depois da menopausa, não é possível a mulher engravidar? Mito ou verdade? Verdade. Porque quando ela entra na menopausa, ela perde o período reprodutivo. Então, os ovários dela param de produzir os hormônios. E para a mulher engravidar, ela tem que ter um ciclo hormonal. Então, ela tem que estar menstruando e, durante essa menstruação, a menstruação normal, ocorre esse ciclo hormonal. Então, o ovário recebe um estímulo do cérebro que faz com que produza os folículos e esses folículos vão amadurecendo. E, ao mesmo tempo que eles vão amadurecendo, para um deles ser fecundado, eles vão produzindo mais estrogênio. Chega um momento, mais ou menos lá para o 14º dia do ciclo, que ocorre um pico de estrogênio que vai liberar progesterona, que é a que vai manter aquele endométrio, que é o ninho que vai receber aquela criança, vai ficar esse endométrio mais fofinho, digamos assim, para receber esse óvulo que foi fecundado. Então, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, os ovários já não produz, não tem mais folículos e não tem mais hormônio. Então, não tem como ocorrer uma gravidez na menopausa. Então, eu falo que a mulher tem prazo de validade para ser mãe. Então, a partir dos 38, 39 anos, esses folículos vão cada vez diminuindo e os hormônios também. A não ser que ela faça uma inseminação artificial, ou guarde os óvulos, né? Ou barriga de aluguel, né? Teria que fazer. As mulheres que não têm ainda uma estabilidade conjugal e elas ainda sonham em ser mães, existe hoje o congelamento dos óvulos. Então, ela tem que congelar antes que acabe. Ou então, ela fazer inseminação com óvulos de outra mulher, né? É verdade. Bom, a outra pergunta é a seguinte. A menopausa só chega depois dos 50 anos? Mito ou verdade, doutora? Mito, porque existe a média de entrada na menopausa entre os 45 e os 55 anos. Mas existe o caso de mulheres entrarem antes, daí seria a menopausa precoce, mas não necessariamente aos 50. Então, existe essa variação dos 45 aos 55, que é a média, tá? Então, nessa fase que a mulher vai entrar mesmo na menopausa. Bom, doutora, eu quero agradecer sua participação e te parabenizar, né? Eu fiquei sabendo que você lançou um curso para as mulheres falando sobre menopausa, é isso? É verdade, o curso chama Vida Plena na Menopausa, porque é isso que a gente quer, uma vida plena depois que entra na menopausa. Então, a gente tem que saber lidar com essa doença e para evitar
as comorbidades ou as doenças da velhice que vêm depois da falta dos hormônios. Compartilhando aí o conhecimento com tantas mulheres, mulheres que sofrem muito. Esse curso, inclusive, as pessoas podem ter acesso a ele através do site, né? Está aparecendo na tela o site da doutora Neuza Maisonnet? É drneuza.com.br. Está no YouTube também. Que maravilha. Tá aí para vocês as informações. Tem alguma dúvida? Manda pergunta para a gente. Quem sabe a sua pergunta vai ser respondida aqui. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar liberando informações.